Bem-vindos ao Sussurros na Tempestade. Esta noite, histórias ocultas aguardam sob o véu da chuva. Não esqueça, curta, inscreva-se e use fones para sentir cada sussurro. Prontos para o desconhecido? A tempestade já começou. Você já ouviu falar sobre o Sete Além? Esta é uma história cercada de mistério e especulação, despertando a curiosidade de muitos. O Sete Além permanece sendo uma incógnita, pois muitas pessoas relatam ter vivido experiências similares. Basicamente, o Sete Além fala sobre uma cidade ou dimensão paralela acessível através de certas estradas do Brasil. Dizem que quem entra em Sete Além se perde em uma realidade alternativa, enfrentando experiências sobrenaturais e fenômenos inexplicáveis. As histórias envolvem encontros com pessoas e lugares estranhos, percepções distorcidas do tempo e até mesmo encontros com o sobrenatural. Mas será que isso é tudo verdade ou apenas uma coleção de mitos urbanos? Hoje vamos mergulhar fundo nessa intrigante narrativa. Vou ler alguns relatos sobre essa que é uma das lendas, aliás, será que é uma lenda? Mais famosa do Brasil. Fique comigo e descubra mais sobre o misterioso Sete Além, relato de Luciano Milici. Estou até com medo de contar isso aqui. Na década de 90, eu voltava da faculdade diariamente por uma avenida movimentada e sempre pegava qualquer ônibus que descesse a tal avenida. Não importava o ônibus, porque o importante era chegar perto do metrô que ficava no final da avenida. Num certo dia, peguei um ônibus qualquer, lotado e comum, como sempre fazia na avenida, e segui. O trajeto costumava levar meia hora e eu aproveitava para ler. Em dado momento, uma mulher me cutucou e disse: "Você não vai para Sete Além, vai." Eu, confuso, não entendi nada. Ela voltou a falar: "Esse ônibus vai para Sete Além. É melhor você descer." Eu sorri para ela e olhei para os lados. Juro, todo mundo estava me olhando. Outra mulher falou: vai descer, moço." Um cara acenou positivamente com a cabeça: "Desce aí." O cobrador gritou para o motorista: "Ele vai descer." O ônibus parou e eu, obviamente, desci sem entender nada e até meio acuado. Faltavam alguns quarteirões para o metrô e eu tive de andar. O ônibus, aparentemente idêntico aos demais, virou à direita em uma rua estreita e subiu uma ladeira de paralelepípedos. Trajeto estranho. Nunca mais encontrei aquelas pessoas ou presenciei esse comportamento estranho num ônibus daquela avenida. Na época do Orkut, montei uma comunidade sobre o tema, mas sem dar detalhes para não influenciar. Queria ver se meu delírio fazia sentido. 2 dúzias de pessoas do país todo contaram histórias muito parecidas. Um cara disse que entrou no banheiro de um shopping e saiu, segundo ele, em um shopping diferente, localizado em Sete Além. Disse que passeou por esse shopping e descreveu pontos muito estranhos. Depois ele disse que retornou ao banheiro e se viu de volta ao shopping original. Uma garota do Nordeste contava que algumas pessoas da cidade dela, que trabalhavam como office boys nas ruas, se perdiam nesse bairro chamado Sete Além, depois voltavam e não conseguiam mais achar o local estranho. Várias pessoas postaram testemunhos dizendo que era comum, acidentalmente, pessoas transitarem daqui para lá e de lá para cá. Diziam que isso podia explicar alguns desaparecimentos também. Não sei. Só sei que sempre sonho com esse local desde então. Juntei todos os relatos e apaguei a comunidade quando ela se desvirtuou em histórias genéricas de terror e ficção. Porém, guardei tudo o que foi falado, bem como os contatos de quem falou. Relato de Júlio Porto Alegre, RS. Meu nome é Júlio, trabalho em uma academia em Porto Alegre. Fiquei feliz por ver essa comunidade porque esse maldito nome não me sai da cabeça. Há 6 meses fui com a minha namorada ao cinema. Fomos comemorar 2 anos de namoro. Fizemos aquele programa básico, jantamos no shopping e depois fomos assistir ao filme. Assim que saímos da sessão, caminhamos pelos corredores para olhar as vitrines. Minha namorada disse que iria comprar uma bolsa e me pediu para esperá-la próximo a uma revistaria.
Desconfiei que ela queria me fazer uma surpresa de namoro, concordei e fui olhar algumas revistas da banca. Disse a ela que a aguardaria lá e ela retrucou dizendo que não demoraria. Assim que ela se afastou, fui ao banheiro que ficava exatamente no corredor em frente à revistaria. Havia 4 ou 5 pessoas no local, que é bem grande. Todos os mictórios, porém, estavam ocupados e por isso fui a um reservado. Jogo rápido, nem cheguei a travar a porta. Tirei meu celular do cinto e o coloquei sobre uma apara de madeira. O mais estranho é que não fiquei nem 2 minutos dentro do reservado. Ouvi risos de crianças no banheiro e conversas. Assim que terminei de urinar, saí. Não sei se consigo descrever, mas já havia algo estranho no banheiro. Não sou muito de reparar em detalhes. Minha namorada é. Ela é virginiana. Apesar disso, notei que algo havia mudado. Começando pelas luzes que estavam amareladas e não brancas. Muito amareladas, quero dizer. Uma faixa verde bem grossa cruzava a parede e os espelhos estavam menores. Não havia ninguém lá dentro. Nem as crianças que haviam gargalhado há poucos segundos. Lavei as mãos e achei que estivesse ficando louco. Para mim, a água estava meio morna e muito, muito grossa. Nojenta, para falar a verdade. Procurei por papel e não encontrei. Saí balançando as mãos para secarem no ar. Fora do banheiro, achei que fosse desmaiar. Achei que havia saído pela porta errada ou entrando em algum corredor novo. Bom, pelo menos foi o que tentei acreditar. O shopping estava parecendo, na verdade, uma galeria. Ainda era um shopping conceitualmente, mas estava bem mais velho e desgastado. A luz era fraca e as lojas pareciam amontoados de produtos. Tudo muito feio. Andei acelerado até uma área mais aberta e tive a certeza de que não estava mais em um lugar conhecido. Nada era parecido com o que eu já havia visto em algum lugar na minha cidade ou até na televisão. Começando por pequenos detalhes que me assustaram. Havia uns aquários do tamanho de latas de lixo espalhados em todo lugar. Dentro desses aquários eu identifiquei uma espécie de pano, sei lá, parecia um pedaço de cobertor roxo que ficava se mexendo dentro desses aquários. As pessoas iam até esses aquários e colocavam as 2 mãos em cima e começavam a rir. E eram risadas feias, como se tossissem com o peito cheio de catarro. Fiquei parado, olhando para esses aquários. As pessoas vinham, em grupos de 2 ou 3, encostavam e riam. Mexi a cabeça para os lados rapidamente procurando minha namorada. Tudo o que eu queria era entender o que estava acontecendo e ver um rosto conhecido. As pessoas passavam por mim e me ignoravam. Eram parecidas com pessoas normais, mas ainda assim não eram totalmente normais. Elas eram parecidas entre elas também. Não idênticas, como gêmeos. Não sei explicar. É como quando você viaja para um país diferente onde as pessoas têm traços parecidos, mas também têm traços particulares. Ah, e a revistaria não estava mais lá. No local, um homem vendia peças ou algo assim. Ele tinha uma mesa grande de madeira rústica com vários objetos pretos que pareciam ser de ferro. Os objetos tinham formatos estranhos, ganchos, ferraduras e engrenagens. Cheguei perto e ele perguntou se eu ia trocar ou comprar. Eu não respondi. Uma menina de mais ou menos 7 anos se aproximou e pegou uma peça de ferro que parecia uma colher negra e mostrou para a mãe dela. A mãe se aproximou e pegou uma carteira para pagar. A garota apontou a colher para mim e eu pude ver bem seu rosto. Era normal, mas também tinha algo de muito estranho. Não sei se eram as sobrancelhas ou a distância dos olhos. Senti um medo inexplicável. O olhar da menina passava uma maldade sem tamanho. O homem respondeu para ela: Não, ele não vai comprar, pode pegar. Acho que ele nem é daqui de Sete Além. A mãe me olhou com um nojo. Tomou a colher da menina, colocou de volta na mesa e puxou a filha para longe de mim, como se eu tivesse uma doença. Comecei a ficar tonto e me sentei em um banco de madeira que era muito parecido com os bancos normais de shopping, exceto que esse era bem mais baixo e só acomodava uma pessoa. Vi outros bancos desses naquele local.
Um som alto tocou e todo mundo parou e olhou para cima. Era um barulho alto e grave como aquelas buzinas de navio que a gente vê em filme. Depois que o som parou, todos retomaram seus caminhos. Pensei na minha namorada e na minha mãe. Aquilo só podia ser um sonho. Levantei rápido e fiquei tão tonto que precisei me apoiar em uma vitrine que, falo de todo o meu coração, vendia pombas vivas. Pombas. Umas 10 pombas andavam por lá, tentavam voar e se bicavam atrás da vitrine de vidro. Gritei. As pessoas começaram a me olhar e a apontar para mim. Cochichavam. Decidi ligar para minha namorada. Coloquei a mão no cinto e meu celular não estava mais preso a ele. Eu havia esquecido na apara do reservado. Voltei pelo corredor e entrei rapidamente no banheiro. 3 homens estavam sentados no chão do banheiro, um deles debaixo da pia. Conversavam algo que eu não quis nem saber. Pulei por cima deles e entrei no reservado. Meu celular ainda estava lá. Tranquei a porta, sentei no vaso e tentei ligar para minha namorada, mas não consegui. O aparelho estava simplesmente apagado. Apertei os botões com força, mas não adiantou. Ouvi risos de crianças novamente. Fiquei lá uns 10 minutos até que alguém bateu na porta. Era o rapaz da revistaria. Ele disse que havia me visto entrar no banheiro e que minha namorada já estava me aguardando na banca dele. Ele perguntou se eu estava passando mal ou algo do gênero. O banheiro estava claro e o shopping estava normal. Minha namorada não acreditou em mim, mas viu que eu estava realmente muito nervoso. Foi o pior dia da minha vida. Estraguei nossa comemoração passando mal do estômago horas depois. Não voltei ainda ao shopping e estou pensando seriamente em fazer terapia. Eu achei que tinha ficado louco até achar essa comunidade com o mesmo nome dito pelo homem daquela banca bizarra. Sete Além. Deus me livre existir um lugar daquele. Relato de Antônia, 40 anos, enfermeira. Aconteceu nessa semana, pessoal. Eu estava vendo televisão. Minha filha, Patrícia, de 7 anos, estava brincando na sala. Ela fez um risco em um papel e falou: "Mamãe, falta isso de dias para eu ir na festa na casa do papai." Ela estava certa. Faltava um dia para a tal festinha. Antes que eu falasse algo, o telefone tocou. Bem na hora da novela. Atendi com raiva, principalmente porque a extensão da sala estava quebrada e eu tive que atender no meu quarto. Era um homem com voz estranha, muito grossa e áspera. "Senhora Antônia, a senhora é mãe da menina Patrícia?" "Sim, sou eu. Quem quer saber?" "A senhora precisa ir até a escadaria do condomínio buscar sua filha." "Escadaria? Que escadaria? Qual condomínio?" "Eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu. A senhora pode ir até a escadaria do condomínio." "Camiseta verde? Minha filha nem tem camiseta verde, seu maluco. Escuta aqui, vou ligar para a polícia, tá? Minha filha tá aqui na sala comigo. A gente mora em sobrado e não em condomínio. Fica passando trote a essa hora, seu..." O homem desligou. Corri até a sala e Patrícia estava lá, quietinha com seu caderno e um monte de giz de cera. Ontem, mandei a Patrícia para a casa do pai dela, para a festinha. Coloquei nela uma blusinha cor-de-rosa e uma jaqueta por cima. Meu ex-marido me trouxe ela de volta à noite. Patrícia me agarrou muito forte quando me viu. Perguntei se tudo tinha ido bem. Ele disse que antes de trazê-la, passou no prédio da nojenta da nova namorada dele e que a Patty derrubou o suco na blusa e, por isso, ele precisou pegar uma camiseta emprestada da filha da namorada dele. Isso mesmo, minha filha estava com uma camiseta verde. Quis saber se tinha acontecido algo de estranho além disso. Ele respondeu que não, falou que Patrícia saiu da festa toda feliz, mas que na volta ficou estranha e séria. Realmente minha filha estava muito esquisita. Quando ele foi embora, tentei conversar com Patty, mas ela não se abriu de início. Insisti muito e ela contou que, quando desceu as escadas do prédio da namorada na frente do pai, ela se perdeu e foi parar em um outro prédio chamado Sete Além. Ela disse que ficou chorando alto e chamando pelo pai, até que um homem bonzinho com olhos amarelos pegou ela e levou para a casa dele. Credo, filha, que história maluca é essa?
Você não se perdeu do seu pai, não. Ele te trouxe. Tá tudo bem, falei com a nuca gelada. O homem bonzinho com o olho amarelo telefonou pra cá, mamãe, mas você disse que pra ele que ia chamar a polícia e que eu tava aqui com você e ele desligou. Depois ele me mandou descer a escada do prédio de novo e o papai me encontrou. Somente agora, pouco antes de eu entrar no Orkut, é que minha filha veio me mostrar uma folha de papel com 7 riscos. Perguntei o que era aquilo e ela falou: foi isso de dias que eu fiquei na casa do homem longe de você, mamãe. Não sei o que dizer, minha filha passou apenas algumas horas longe de mim, mas consegue contar com convicção cada um dos detalhes dos 7 dias em que ficou hospedada na casa do homem bonzinho, de olhos amarelos, que mora em Sete Além. Relato de Laura, 23 anos. Cara, eu e minha irmã estamos surtando aqui, pois temos certeza que já fomos parar nesse lugar. No segundo semestre de 2014, eu morava em Florianópolis com ela e minha prima. Meu primo foi passar umas semanas lá e decidimos voltar de carro com ele para São Paulo. Chegando próximo a Curitiba, o Waze jogou a gente numa rota que parecia ser mais rápida. Pegamos quando estava começando a anoitecer. De início estava tudo ok, mas conforme a gente foi seguindo, a estrada ficou muito sinuosa, cercada de mato. Não tinha acostamento nenhum e nenhum carro próximo da gente. Depois de mais de 1 hora só fazendo curvas e curvas e curvas, começaram a aparecer vários caminhões passando muito perto de nós. O GPS perdeu o sinal, não tinha área e a bateria de todo mundo acabou. Só a do celular ligada ao carro estava funcionando. Todo mundo começou a ficar apavorado dentro do carro porque, segundo o Waze, seguiríamos 8 horas por essa rota até chegar em Sorocaba. Depois que os caminhões sumiram, ficamos sozinhos de novo na estrada. Começamos a sentir muito cheiro de queimado, parecia que vinha de dentro do carro, mas nenhuma fumaça aparente. Chegamos em um trecho onde havia um pouco de mato cortado. Decidimos parar. Quando saímos do carro, cara, sério, o céu estava uma coisa absurda, nunca vi um céu daqueles. A gente ficou muito tempo lá olhando porque parecia aquelas fotos de constelação. Só que me deu uma sensação muito ruim e eu comecei a ter crise de ansiedade. Pedi para sairmos dali. Seguindo o caminho, passamos por um carro carbonizado e todo mundo começou a achar que era o nosso carro e que tínhamos morrido num acidente e que a gente ia ficar presos naquela estrada para sempre. Depois desse carro, começaram a aparecer pessoas andando sozinhas pela estrada. A cada quilômetro, 1 ou 2 pessoas vagando. E a gente estava no meio do nada. Ficávamos nos perguntando: o que essas pessoas estão fazendo vagando de madrugada nessa estrada? Depois de quase 5 horas assim, chegamos no que parecia ser uma cidadezinha. Muito esquisita, muito escura, com muitas pessoas andando pela rua. Avistamos um bar onde haviam pessoas sentadas na frente e resolvemos parar para usar o banheiro e nos acalmar. Estacionamos o carro, atravessamos a rua e fomos para esse bar. Chegando lá, todas as pessoas ficaram encarando a gente de uma maneira muito esquisita. Minha irmã, minha prima e meu primo foram ao banheiro. Fiquei sozinha esperando e as pessoas não paravam de me olhar. Decidi sair do bar e esperar na porta, onde tinha uma mesa com 4 pessoas, 3 caras e uma garota que parecia ter a minha idade. Eles começaram a falar sobre mim, me apontar e fui ficando cada vez mais desconfortável. Os 3 voltaram do banheiro dizendo que era tudo muito esquisito, que tinham vãos imensos nas cabines e que dava para conversar com quem estava no banheiro masculino do feminino e vice-versa. Minha irmã comprou água, energético e umas balas. O dono do bar atendeu a gente sem falar nada, de uma maneira muito seca. Voltando para o carro, contei da mesa da menina que ficou falando de mim. E eles continuaram lá olhando para a gente daquela maneira esquisita. Voltamos para a estrada e depois de mais 1 ou 2 horas chegamos em Sorocaba. Só lá o sinal do celular voltou, meu celular ligou e tinha quase metade da bateria e era por volta das 21 horas. A gente perdeu noção total do tempo porque tínhamos certeza que era de madrugada. No dia seguinte, fui pesquisar sobre a estrada. É a Estrada do Ribeira, uma das piores do estado. Rolam muitas mortes por lá
e só é usada por caminhões praticamente. O lugar todo é praticamente ribanceira. Esses são alguns dos relatos que existem na internet sobre o St. Allen. E você, já passou por alguma situação assim? Comente aqui no vídeo. E claro, bons sonhos, se puder. A tempestade de hoje se acalma, mas os segredos permanecem. Espero que tenham gostado das histórias sussurradas na chuva. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais mistérios. Lembre-se, a cada tempestade, novos sussurros surgirão. Até a próxima, sob o manto da noite e da chuva. Boa noite e mantenha-se atento aos sussurros.